O Fábio, vou fazer uma apresentação aqui, afinal de contas estamos no Instagram, né? Vamos fazer uma apresentação aqui. O Fábio, nós nos conhecemos, e eu gosto sempre de enfatizar isso aqui, Fábio, quando o Fábio era aluno da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele era presidente do Centro Acadêmico. Nós tivemos um evento lá na São Francisco e o Fábio foi representando o Centro Acadêmico. Foi quando eu o ouvi pela primeira vez. E lá o comentário foi um só. Falou, meu, aí está um futuro brilhante advogado. Não demorou nem meses para que aquilo acontecesse e se tornasse verdade, né? Hoje o Fábio é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, representa aí diversas causas de extrema relevância e importância no cenário nacional. Já foi presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, já foi meu companheiro de diretoria no IBCCRIM. Enfim, com muita honra. A única coisa que o Fábio não tem de bom no currículo dele é ser meu amigo. Do resto, é só coisa boa. É um prazer estar aqui, querido. Meu, muito bacana falar com você. Infelizmente, a gente tem se encontrado muito pouco pessoalmente nos últimos tempos, né? Mas faz parte do nosso corre-corre da advocacia, né? Não tem jeito. A gente se cruza em eventos. Ainda mais agora, né? Agora, pior, né? Falo, faz 4 meses que ninguém se encontra mais, né? E tá tudo nessa loucura do mundo virtual, né? E até as nossas atividades mesmo, né? Tudo percorrendo. Você tem ido para o escritório ou nem tem ido para o escritório? Tem ficado em casa só? Eu tenho uma casa em Itu, aqui no interior de São Paulo. Isso, eu conheço. E eu tô a hoje é dia 13, 14. Hoje é 14. Eu tô desde o dia 17 de março, então eu tô quase há 4 meses aqui. Caramba, direto aí. Direto. Vou para São Paulo uma vez a cada 15, 20 dias, arrumo uma coisinha que precisa arrumar e volto. Tá. Não tem muita opção. Eu falo, você agora está vivendo mais ou menos como eu vivo aqui há 50 anos, né? Que é essa vida do interior. Maravilhosa. Que é muito legal. Não dá para reclamar, né? A gente está muito perto, né, de São Paulo, né, Fábio? Então, isso facilita muito, né? Qualquer emergência, uma corridinha, a gente tá no tribunal, tá na Polícia Federal, enfim, onde precisar estar, né? Facilita muito essa nossa distância. Aí tu também, eu acho que uma distância muito parecida aqui com o Vinhedo, né? Você está a 100 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, né? Tudo muito fácil. 1 hora e pouco daqui. E a qualidade de vida, você com seus filhos aí, né? É uma outra história, né? Total. Com a criançada em São Paulo, eu ia estar mais louco do que eu tô. Pois é, não é fácil, não. Bom, enfim, eu tenho feito algumas lives, só que você tem visto aí. Tenho acompanhado. Falei com o teu primo na semana passada, com o Toron. Nós falamos de habeas corpus, falei com Madeira. Amanhã eu falo com o César Bittencourt. Ou seja, só a fina flor do mundo jurídico, né? E não ia fugir a regra. Não podia faltar o espinho. Não podia faltar o espinho, então. Tofik, a ideia nossa é a gente falar desses desafios da advocacia criminal. Que desafio que não falta para a gente desde sempre, né? Mas eu acho que agora, nesses últimos meses, por conta da pandemia e tal, são novos desafios. A gente tem enfrentado novos problemas e temos outras perspectivas aí na atividade da advocacia, né? Bom, vou assim, direto ao ponto. Como você tem lidado com esses novos desafios, a questão de audiências à distância, o contato mesmo com clientes em reuniões virtuais? Como tem sido isso no seu dia a dia, Fábio? Olha, Paulo, a gente conversava disso, né, agora há pouco. Eu acho que é muito ambíguo tudo que está acontecendo, né? Claro que isso sem falar da tragédia, né, do drama em si dessa pandemia. Agora, o isolamento social em si, ele traz algumas ambiguidades, né?
Então, essa proximidade maior com os filhos, esse conforto, né, de poder trabalhar de casa. E que eu vou confessar a você, Paulo, eu já era. O home office, para mim, não é novidade. Tá. Eu tenho um escritório em São Paulo que é muito próximo da minha casa. Uhum. Fica 2 quadras da minha casa. Tá. Então, eu sempre trabalhei muito de casa. E quando precisava, ia para uma reunião e voltava para casa, almoçava em casa. Tinha uma vida quase de interior. Às Tá. vezes até nem o interior, acho que às vezes você mora tão perto do trabalho, né? Sim. Eu morava muito perto, moro muito perto do trabalho. Então, o home office em si não é novidade, né? Agora, a reunião com o cliente por via virtual, sustentação oral virtual e despacho com o juiz de forma virtual é novidade. Né? Sim. Isso não existia. Eu fiz algumas sustentações orais. Hoje eu tinha uma que não se realizou, mas eu fiz no TJ de São Paulo. Nada que eu fiz no TJ de São Paulo foi na semana passada. Eu não sei o que aconteceu na hora que eu entrei para fazer na hora que eu entrei no sistema, acho que era o Teams, não lembro qual que Isso. era. Uhum. Eu não sei o que aconteceu, eu não conseguia colocar a tela inteira para ver quem estava na sessão. E ali foi muito difícil, porque eu sustentei sem saber direito para quem eu estava falando. Caramba. É muito estranho você sustentar sem ter a certeza de que as pessoas estão lá, né? Uhum. Então, por mais que eu soubesse que os desembargadores deviam estar lá, é muito ruim você sustentar sem olhar, ainda que Sim. virtualmente, né? Sem olhar para a cara deles. Uhum. Aí, no meio da sustentação oral, que eu consegui. Era a Câmara do Vico, inclusive. Tá. E essa foi desconfortável, então, porque no meio da coisa que eu consegui me Bom, ajeitar. menos mal que a câmara era muito boa, né? A Câmara era muito boa, mas o caso não ajudou. O caso não ajudou. Como diz um amigo meu, você perguntou se foi bem, eu falei, eu fui, o cliente que não foi. Isso acontece, isso acontece. Sabe que quando estava fazendo os acertos do julgamento virtual no TJ, por coincidência, tinha feito uma ligação para o Vico, que é o presidente da 12ª, né? Para conversar de assuntos do dia a dia. A gente bate papo de vez em quando, a gente tem amizade. E aí ele estava contando para mim, ele falou, Paulo, eu acho que eu não vou conseguir entrar nesse sistema aí, mas eu preciso fazer porque a gente precisa dar vazão para as audiências, para os julgamentos e tal. E aí ele expôs para mim, abriu comigo assim todas as dificuldades dele e dos demais integrantes para se acertar, para entender o funcionamento e tal. Mas aí depois ele me ligou e falou, Paulo, fizemos a primeira, deu tudo certo, acho que agora vai. E realmente é isso, né? Todo mundo se adaptando. Esse é o problema, né? Eu acho que todo mundo está gostando um pouco. Né? Sim. Todo mundo está achando um lado bom disso. E tem um lado bom, né? Principalmente, imagina a sustentação oral em Brasília. Sim. A gente O tempo se perde. Né? Hoje você põe a roupa em 15 minutos, acabou. Você volta a fazer outra coisa, volta, né, despachar. Continua de bermuda, só põe a parte de cima. Exato. Quantas vezes a gente não foi a Brasília despachar, né? Você chega lá, o despacho não dura nem 1 minuto. Sim. Você perdeu 10 horas, né, do seu dia. Sim. Cansa para burro, porque viagem de avião cansa muito. Sim. Deixou de fazer outras coisas e gastou um dinheirão. Sim. Né? Gastou um dinheirão. Então, eu acho que Eu estava conversando com o Maris, né? Nosso grande líder da advocacia, o Maris, Sim. que é bem mais antigo do que nós, né? Uhum. E ele fez, outro dia lá, estava no STJ, fez uma sustentação. Imagina essa turma fazendo sustentação por videoconferência. E aí eu falei, e aí, Marisa? Ele falou, olha, ele criticou, né? Falou, a gente tem que resistir, eu sei que está todo mundo achando meio bom, mas a gente não pode permitir, isso vai tal. Aí eu falei, mas isso, de certa forma, vai deixar a justiça mais acessível, né? Sim. Sabe que, desculpa interromper, mas o primeiro evento que a ASP fez a respeito, estava a Flávia Raal falando, a Marta Saad e acho que o Gamil Fepel, lá de Salvador. E o tema era justamente isso, como que isso ia acontecer,
um temor de que isso não voltasse depois para o presencial, porque iriam se adaptar e tal. E eu lancei no debate essa democratização do acesso, principalmente aos tribunais de Brasília, né? Porque você imagina, a grande maioria dos advogados, dos clientes, vamos assim dizer, não tem condições de pagar o advogado para as despesas tal para ir lá, porque a gente sabe que a frequência no banco dos réus, ela ainda é um lugar cativo dos menos acessíveis, né? De quem tem menos dinheiro. Isso é fato. Aí, mas tem agora um monte de deputado, de empresário e tal. Isso é exceção à regra, né? Se você colocar no E sempre vai ponto ser. dos processos criminais, isso não é nada, né? Então, esses advogados que muitas vezes fazem até um trabalho ativo no interior vamos pegar o interior de São Paulo, não precisa nem ir para o interior do Amazonas, que seria um extremo ainda, né? Rondônia. Como que ele consegue bancar um advogado para ir até Brasília, sustentar? Agora a pessoa pode, faz o próprio escritório. Então, Custo zero. por um lado, democratizou muito. E isso, eu acho que a própria Flávia Raal, no momento da minha intervenção, ela falou, olha, eu não tinha pensado nisso e realmente eu acho que é interessante, vai dar a possibilidade. E o medo era que os ministros não quisessem voltar mais para o presencial. Por outro lado, conversando com alguns ministros da semana passada, qual é o lado B dessa história? Está tendo um número gritante de sustentações orais que eles não estão habituados e não conseguem fazer. Então, se por um lado democratizou, por outro lado, que eles já não davam vazão para os julgamentos, agora bombou, né? Todo mundo quer sustentar. E aí, eles assim, puta, não vejo a hora que volta para o físico para diminuir, porque a gente não aguenta. Pô, 20 sustentações orais escritas para uma sessão era a reclamação do ministro na semana passada. Então, agora, são dois sabe extremos, uma outra né? coisa? Eu acho que o advogado também, quando vamos fazer meia-culpa, vai. Né? A gente só critica, né, promotor, juiz. Sim. O advogado, quando vê uma tribuna também, ele fica doido, né? Aí ele podia falar em 5 minutos, ele usa os 15 e ainda pede mais 1 ou 2, né? Pois é, verdade. Ele tá ali, ó, já vim até aqui, já gastei meu tempo, aí tem essa turma aqui assistindo, eu vou dar meu show, né? É verdade. E eu acho que na via virtual, primeiro que eu estou sentindo, eu falo de mim até. Eu tenho feito sustentações orais mais objetivas, Cirúrgicas. mais pontuais, e eu percebo que, por incrível que pareça, a via virtual às vezes deixa o ambiente mais informal, né? Sim, sim. Parece que estamos todos... Aliás, a equidistância é a mesma, né? Exato. Eles estão para eles mesmos com a mesma distância que estão para a gente, ou seja, está todo mundo na mesma distância um do outro. Ali, exato. né? E não é que eles estão ali e a gente está aqui, porque está cada um na sua casa também. Né? Verdade. Então, a impressão é que cria uma proximidade ali, parece que é um clima menos solene até. Né? É verdade. E eu, por exemplo, eu tenho feito sustentações orais. Outro dia eu falei 5 minutos. Falei, olha, a questão aqui é essa, e é isso que eu tinha a dizer, tchau. Mas também vi isso, né, gente fazendo, tem de tudo. E tem, mas isso é bom e ruim, né, Paulo? Porque será que também a tribuna não é importante justamente por causa do ritual? Né? De a gente chegar lá, aquele frio. Claro que aqui dá um friozinho na barriga também, mas a tribuna dá mais frio na barriga, né? Sim. Tem aquele ambiente, né? Aquele silêncio, toda aquela pompa e circunstância. Então, aquilo vai, e aí aqueles momentos que antecedem o julgamento é de tensão, e a sustentação é carregada de emoção, né? Ela vibra junto com as ondas do ambiente, né? Há uma interatividade, há um olho no olho. Eu acho que você consegue captar melhor as reações dos juízes, do procurador. Sim. Por exemplo, nesse caso que eu sustentei semana passada, como eu tive um problema na tela e não pude ver todo mundo que estava lá, eu não percebi que o procurador de justiça oficiante era o Maurício Antônio Ribeiro Lopes. Tá. É um dos caras talentosíssimos, um dos caras mais difíceis de enfrentar que eu já vi.
já participei dele no júri, tenho um respeito enorme por ele, mas Sim. se eu soubesse que ele era procurador de justiça, talvez a minha sustentação oral teria sido mais firme, mais aguerrida, porque eu saberia que teria uma... Viria porrada depois. Viria porrada. Então, enfim. Agora, a gente tem conseguido despachar, né, agora, o despacho, eu não sei se o grande público da advocacia está conseguindo, né? Eu acho que é mais difícil. Eu consegui um ou outro despacho, mas eu não sei como é que está em geral, né? Como é que depende muito do julgador, né? Depende muito do julgador, exatamente. Exato. E agora, essa novidade agora do júri, né? Pois é. Mas eu fiz uma live com o Madeira, específico dessa proposta do CNJ, né? Na semana passada ou retrasada. E o que eu tenho percebido pelos artigos que estão sendo publicados? A impressão que eu tenho, Tofik, é que os advogados não leram a proposta do CNJ. Porque a crítica maior que se faz é o júri virtual. E não há uma proposta de júri virtual. Existe uma possibilidade de depoimentos colhidos por videoconferência e a faculdade para promotores de justiça e advogados optarem tanto pelo virtual quanto pelo presencial. E eu conversei com vários promotores de justiça que oficiam no júri, ninguém toparia fazer no virtual, todos estarão lá presentes. E os advogados também não consegui detectar um advogado que estivesse disposto a fazer por videoconferência. Todo mundo vai até o plenário e vai fazer. Então, nós temos, primeiro, uma incompreensão muito grande. E aí eu acho que tem alguns problemas, especialmente naquela situação de fazer o sorteio do jurado à distância e depois eles se dirigirem ao plenário. Isso é uma coisa que precisa ser repensado. Isso não daria certo, no meu ponto de vista, né? Imagine uma cidade como São Paulo, por exemplo, o jurado que mora lá perto da represa Billings, que precisa pegar 3 ônibus para chegar na Barra Funda, ele não vai chegar naquele dia para fazer o júri, né? Então, são situações que não guardam proximidade com a realidade. Com um outro problema, esse trajeto todo, que pode demorar 1 hora, 2, 3, pode enfrentar aí problemas de ameaças, de assédio, né? Imagina, eu ponho em 2 extremos. Um membro de uma facção criminosa no banco dos réus, que poderia gerar um assédio, mas também um policial militar no banco dos réus, que haveria assédio, ameaças tão grande quanto o membro da facção, né? Porque existe uma corporação, existe um corporativismo por trás disso. Então, é uma proposta que deve ser reformulada, mas eu não vi ela de todo ruim. Por quê? Porque precisa dar vazão para os julgamentos. Tem réu preso aguardando o julgamento. Como é que vai fazer? Quando que vai terminar a pandemia? E mantém o sujeito preso lá? Então, talvez uma opção, aprimorando alguns instrumentos, primeiro passo, intimar o réu para perguntar para ele: você quer que o seu júri seja feito nessa modalidade? Se ele anuir com a situação, e o advogado também, por óbvio, faz-se o júri captando os depoimentos por videoconferência, mas fazendo todos os demais atos de forma presencial. Não vejo outra possibilidade. O que eu vi também, a gente fez até uma reunião no IDDD sobre essa questão na semana passada. Parece que não tem mesmo chance de fazer em plenário virtual. Não. O que a proposta parece que torna virtual só a plateia. Né? Isso, então, exato. O júri é transmitido virtualmente para quem quiser assistir, mas ele vai acontecer lá no fórum do jeito que aconteceria. Quer dizer, daquela portinha para dentro é igual, só muda da portinha para fora. Né? Isso. E aí, o único problema que o pessoal está detectando por causa de um provimento do TJ daqui é a questão de o réu não ser trazido, o réu preso. Uhum. Né? O réu preso é ouvido por videoconferência. Isso. E isso é uma questão que está gerando alguma polêmica. Né? Porque é o que você falou, se ele se recusa, ele fica preso. Né?
Uhum. Então é uma situação bem complicada essa, né? Sim. Que eu Mas acho que eu está acho que sendo são enfrentada, detalhes inclusive. que podem ser afinados, podem ser Pode. melhorados, né? Eu vejo assim, eu acho assim, tudo tem que ter um meio termo. Os dois extremos são ruins. Não faz de jeito nenhum, não, ou faz de qualquer jeito. Esses dois extremos podem não ser o melhor caminho. Eu acho que o meio termo talvez resolva essa situação. O Madi escreveu, Guilherme Madi escreveu um artigo. Belíssimo artigo. Isso, meu, fantástico. Aquele é o ponto. Aquele é o ponto. Ele é um craque, né? O Guilherme Sim, Madia, ele é ótimo. Ele é o nosso coordenador de júri lá do projeto do júri do IDDD. do IDDD. Aliás, que eu já me comprometi de ir lá com vocês várias vezes e não fui até hoje. Então, pensa num débito, uma Eu vou conta. cobrar. Essa dívida eu vou cobrar. Isso é uma dívida que eu tenho que assumir e pagar com todos os juros e correções monetárias, que é um compromisso que eu tinha com você na tua época lá e não deu certo, enfim. Eu sei que você cobra muito caro para fazer um júri, porque você é um grande orador, é um grande tribuno. Mas se sobrar um tempinho para o IDDD, será muito Não, bem-vindo. sabe que a gente está fazendo um projeto aqui na Defensoria Pública de Campinas, com os defensores de Campinas, tem uma certa semelhança com o projeto do DDD. Só que aqui a gente tem uma outra vertente ainda, de formar novos defensores. Então foram criadas algumas equipes, e eu estou coordenando uma dessas equipes, de dar formação, e essa formação ela passa desde o atendimento inicial com os clientes, né, até a plenária do júri, a estrutura de montagem das teses defensivas. É um grupo muito interessante que o Bruno Martinelli, aqui de Campinas, elaborou, e eu acabei Grande sendo... Bruno, conheço muito bem ele. Pois é, então ele acabou me convocando aí para essa luta aí, eu entrei nessa com ele aí, e a gente está formando novos defensores aqui, e está sendo um trabalho muito bacana, muito interessante, viu? É importantíssimo, viu, Paulo? O Tribunal do Júri, eu disse aqui no... O IDDD fez 20 anos, na semana Sim, passada. sim. E a gente fez um evento virtual de Tá. comemoração dos 20 anos do Instituto. E eu disse, eu fui fundador do Instituto como estagiário ainda, nessa época que você mencionou aí. Uhum. E fui sócio fundador. E o Instituto nos deu um presente para a minha geração, que foi poder nos permitir se aventurar aos 22, 23 anos nas águas profundas do Tribunal do Júri, Uhum. com uma supervisão, né? Algo que, se não fosse o IDDD, não teria acontecido. Uhum. Exatamente. Ou teria acontecido muitos anos lá na frente. Então, eu passei os meus 10 primeiros anos de formado praticamente no Tribunal do Júri, porque eu tinha o escritório, mas o telefone raramente tocava, quando tocava era engano. Então, o IDDD me consumiu e eu devo demais ao aprendizado no Tribunal do Júri. Né? Eu acho que eu aprendi a advogar de fato no Tribunal do Júri, né? Porque ali a justiça é de verdade, né? Ela é viva. Pois Né? é. A cores, tridimensional, né? Eu acho que, aliás, eu acho e falo em sala de aula que a melhor e maior sala de aula que existe para o estudante de direito que quer atuar na advocacia criminal é o plenário do júri. É ali onde é a ponte que passam as piores águas do processo penal, é ali no Tribunal do Júri. E é uma escola viva, né? Escola onde não tem número, não tem, são pessoas. Tem a história da vítima, tem a história do réu, tem a história dos defensores que ali estão. Cada caso retrata uma realidade totalmente diferente. Você vê sentar ali o sujeito da favela, você vê sentar ali o empresário que matou a mulher que matou o empresário. Enfim, todos os dramas da humanidade passam pelo Tribunal do Júri, né? Então, é uma escola que, sem dúvida nenhuma, assim como você, eu acho que eu devo muito do que eu aprendi ao Tribunal do Júri. Eu comecei advogando, eu fiz primeiro um júri, depois eu fiz uma audiência comum. Eu inverti o meu papel. Por uma peculiaridade, eu conto Eu acho sempre. que eu também, sabia? Porque eu fiz meu primeiro júri, eu estava no 5º ano da faculdade. Pois é. Então eu fiz júri antes de fazer audiência. Uhum.
Eu me formei e assim que eu me formei, eu abracei 200 plenárias de júri. Foram uma sequência aí por, acho que 3 anos, mais ou menos, onde eu dei vazão a 200 processos de Por júri. isso que você é esse tribuno imbatível que a gente conhece. Não tem nada de imbatível. Não existe o imbatível no júri. Mas eu acho que foi a escola da advocacia que me forjou realmente na área criminal. Né? Não tem uma outra Você sabe que o explicação. Marco Tomás Bastos, uma vez ele estava dizendo que ele sempre foi muito atrás de autoconhecimento. E ele disse que o autoconhecimento dele melhorou muito graças a 2 coisas. Uma, a psicanálise, que ele fez psicanálise durante 40 anos. E a outra foi o Tribunal do Júri. Tá. Porque ao mesmo momento em que o Tribunal do Júri nos abre o olho para os dramas do semelhante, né, para os dramas das pessoas que nos procuram, dos seus familiares, de todos aqueles que são afetados pelo julgamento, ela abre uma janela para dentro também, não é? Onde a gente passa a olhar melhor para a gente mesmo, para os nossos preconceitos, para aqueles nossos pré-julgamentos mais recônditos. Né? Sim. Então, o Tribunal do Júri, eu disse isso nesse evento do DDD, eu sou duplamente agradecido por ele, para me apresentar o mundo real e para me ajudar a conhecer melhor o meu mundo interno. Né? Verdade. Muito, muito legal. Enfim, superando essa possibilidade aí do júri semipresencial, como escreveu o Madeira, né? Eu acho que fica melhor assentado esse termo, semipresencial, do que o júri virtual, porque aí passa a falsa ideia de que os júris serão feitos totalmente à distância, e isso não é verdade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Taoufik, dessa sua experiência, e a gente sabe que, sem nenhuma falsa modéstia, é hoje uma referência para os advogados, o teu escritório, é um escritório hoje que faz parte de todas as grandes operações que nós temos aqui no Brasil. Como que é lidar com esses grandes casos, com essas grandes operações? Como que você lida com isso? Sua equipe lida com isso? Que equipe é necessária para poder dar vazão para isso? Porque a gente sabe hoje que o processo não é mais aquele calhamaço de folhas, né? Hoje é um calhamaço de folhas com trocentos anexos, dias, semanas, meses de degravação, nem degravação, de mídias, de escutas telefônicas, né? E tudo isso cai no nosso colo, precisando de uma análise, muitas vezes, muito rápida para fazer um pedido de liberdade, para fazer algum pedido que libere a situação ou o cliente, enfim. Como que é lidar com isso na prática, Taoufik? É engraçado, né? Porque a gente falava há pouco do Tribunal do Júri e de como a gente se forjou no Tribunal do Júri. E eu me empenhei e me dediquei ao Tribunal do Júri achando que bastaria ser um bom tribuno para virar um bom advogado. Né? E aqui está um exemplo de como, em alguns aspectos, isso não é verdade. Né? Uhum. Você tem toda a razão. O que essas operações exigem é muito mais do que um bom tribuno. Exige também um bom tribuno. Sim. Né? E exige um bom tribuno, eu vou dizer até o que, na minha opinião, exige um bom tribuno na medida em que elas são operações extremamente complexas, elas trazem um emaranhado muito grande de fatos e um emaranhado muito grande de histórias. Né? O que caracteriza essas operações é justamente não é um fato, como no processo penal clássico, né? É um fato, um réu e concurso de pessoas. Muitas vezes, os alvos de uma mesma operação nem se conhecem. E não são acusados de praticar o mesmo fato. Um está no fato 1, o outro está no fato 2, mas por alguma razão se considerou que ali havia uma conexão. Aliás, essas conexões são sempre muito questionáveis. Né? Sim. E ali, então, o desafio do profissional, do advogado nessas horas, é justamente conseguir extrair daquela operação
o que realmente importa para o caso dele. E saber traduzir isso para um tribunal. Porque o tribunal se assusta quando ele vê uma operação dessa. Sem E dúvida. acha que é todo mundo bandido. Se tem operação e foi todo mundo preso, é organização criminosa. Você conseguir individualizar o caso do seu cliente é o primeiro desafio. Separar o joio do trigo. Esse é o grande desafio. E para isso precisa de um bom tribuno. Por quê? Porque a primeira característica que o tribuno tem que ter é a clareza e a objetividade. Ele tem que ser capaz de dizer de forma muito clara e objetiva qual é a situação do cliente dele, né? E desmistificar a operação, que eu acho que é porque ela normalmente, como você bem falou, ela vem acompanhado de uma repercussão midiática terrível, né? Um frenesi da opinião pública, com um clamor público. A Lava Jato sofisticou isso ao máximo, né? Sim, A Lava sim. Jato, o Moro, no artigo de 2004, que ele escreve sobre as mãos limpas, ele faz questão de dizer que a opinião pública seria necessário para deslegitimar a classe política e deslegitimar os setores do judiciário refratários às decisões dos juízes de ataque ou pretório d'assalto, como eles dizem na Itália, e com os quais ele quis se igualar aqui, o qual ele enaltecia. Né? Então, quando as pessoas dizem, mas os tribunais mantiveram as decisões do Moro, mas mantiveram a que custo? Né? A um custo de quase reféns da opinião pública. Né? Então, é uma situação muito difícil. Né? Você tem a opinião pública contra você, você tem dificilmente um juiz com a coragem para enfrentar essa opinião pública. Os juízes normalmente são muito preocupados com a imagem, muito preocupados com o que vão dizer, e agora com as redes sociais, isso Pior ainda. uma intensidade muito pior, né? Porque antigamente ele dava a decisão, ele podia ser odiado pela opinião pública, mas a opinião pública não sabia quem ele era. Ele ia jantar no domingo no restaurante com a família e ele passava despercebido. Hoje não. Se ele dá uma liminar soltando alguém, ele não pode mais sair na rua. Né? Então, esses são os novos tempos. Né? E um processo penal do avesso, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o juiz hoje para prender, antigamente era assim, o juiz para prender, ele fundamentava em 5 laudas. E para soltar, ele falava assim, espeça seu alvará. Não estão presentes os requisitos, ponto. Hoje é o inverso. Hoje, para prender, prenda-se. E para soltar, ele precisa justificar até a existência da 5ª geração para poder soltar alguém. É uma inversão do processo penal. Você vê, né, o Noronha, o ministro, que acabou de conceder essa prisão domiciliar e tal. Ele negou não sei quantos habeas corpus nos últimos dias e semanas a presos com Covid que pediam, ou presos com medo de pegar, de serem contaminados, pessoas em todo... E ele negou a maioria dos habeas corpus. Ele não foi criticado pelos habeas corpus que ele negou. Ele foi criticado pelo habeas corpus que ele concedeu. Sim. Ou seja, o pecado que se comete prendendo, tudo bem. O pecado só existe quando se comete soltando. Verdade. Né? Então, é o que você fala, é uma inversão da lógica processual. Né? É o judiciário não rezando a cartilha da lei, mas rezando a cartilha da opinião pública. Refém da opinião pública. Refém da opinião pública. Então, esses casos, aí você precisa normalmente ter uma boa equipe. Porque enquanto... Olha só, o sujeito é preso numa operação. Normalmente, quando ele é preso, a polícia está na casa dele fazendo busca e apreensão. Alguém precisa ir lá. Né? Enquanto isso, alguém tem que ir para o fórum pegar cópia do processo, porque até então ninguém sabia que existia um processo contra o sujeito. Ele fica sabendo ali. E sem cópia você não faz nada. Sim. Precisa pegar cópia da decisão, precisa pegar cópia da representação da Polícia Federal, do Ministério Público. Alguém precisa ir para o fórum. Alguém precisa atender os familiares que estão aflitos. Sim. E alguém tem que ir para o escritório, esperar chegar as cópias. E pôr a mão na massa. O pedido de liberdade. Se ele fizer todo o resto e esquecer disso, não serve. Né?
Olha quantas Verdade. pessoas envolvidas aí, Paulo. Sim, É uma loucura. E aí o sujeito depois vai ser ouvido, né? Essa turma toda, em algum momento, precisa se reunir, precisa discutir, precisa traçar estratégia. Então, o advogado, ele passa a ser quase que um maestro, né? exato. Você tem que liderar essa equipe toda, você tem que fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível, as cópias têm que chegarem na tua mão o mais rápido possível, o pedido de liberdade tem que ser feito o quanto antes, mas você tem que ler o caso é gigantesco, né? Exato. Então, é um... Até porque a polícia fica coletando dados, às vezes durante meses, até anos, né? E a Exato. hora que explode a operação, já é um monstro, né? Nós atuamos recentemente aqui num caso aqui, quando chegou a operação já tinha 14 mil páginas Tá na, vendo? na chegada, E né? qualquer coisa, esse é o grande desafio, que é parecido com o que eu falei antes, mas não é exatamente isso. Eu advogo, eu posso falar aqui porque o caso é público. Eu advogo para o filho do Lula, o Lulinha. Uhum, Ele sofreu uma operação da Polícia Federal em Curitiba. uhum, Uma investigação que vinha há anos ali, e eles resolveram, acho que estavam com tempo mais sobrando, resolveram juntar ali umas peças que tinham e falaram, vamos fazer uma operação. E fizeram uma operação com o que tinha. Sabe aquela sobra do dia seguinte, que você bota na panela e faz um mexidão, faz um bacalhau à brás? Uma coisa mais ou menos assim. Juntaram tudo ali e fizeram uma operação. E ali tinha um problema de competência seríssimo, né? Porque o Supremo já há algum tempo vem decidindo, o próprio TRF4, de que Curitiba só seria competente na Lava Jato para cuidar de fatos relacionados à Petrobras. sim. Né? Foi um momento em que eles botaram um limite ali para essa Uhum. competência universal. Né? E eu falei, vamos discutir a competência. Eu falei, mas como que eu discuto a competência agora em habeas corpus, na fase de investigação, num caso que é gigantesco? Né? Esse era um desafio, e eu gosto de desafios. Ali no escritório, eu pego normalmente para fazer os desafios. Depois, eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, é sentar e justamente tentar transformar o que é difícil e complexo em fórmula simples. Eu fiz um habeas corpus de 6 páginas, Paulo. 6 páginas. E protocolei no Tribunal Regional, lá da 4ª Região. O desembargador negou a liminar, mas um mês e meio depois, o habeas corpus foi concedido. Então, essas operações, o desafio que elas nos oferecem é de você transformar o que é complexo, porque muita gente viu o problema da competência, mas eu acho que a Sim, maioria falou, putz, não dá para discutir isso agora em habeas corpus. Né? verdade. Você que conversou com o Toron na semana passada, que é o nosso craque do habeas corpus, outro dia alguém chamou ele de Albert Corpus. É a bandeira do Toron. Ele é o nosso Albert Corpus. Para quem não sabe, o nome dele é Alberto. Então, ele é o Albert Corpus. Então, assim, esse você conseguir fazer numa operação aquilo que você faria no caso comum é o desafio. Né? Sim. Porque, ao mesmo tempo, essas operações oferecem uma possibilidade de discutir muita coisa, para começar a competência. Sim, Né? A gente sim. sabe que tem um problema sério de competência nessas operações. Por quê? Porque é muito fato junto, uma conexão, às vezes, artificial. Aliás, uma coisa que eu pelo menos tenho sentido aqui em alguns processos que a gente tem das operações maiores aí, é que no mundo normal, o juiz, quando você argui incompetência, ele dá graças a Deus, porra, não é meu. Leva. Nessas operações, não. Porra, os caras abraçam aquilo e não levam. Não, isso é meu. Isso eu não solto de jeito nenhum. É uma coisa, pô, uma loucura isso, né? Você Você quer. sabe que hoje eu tinha no tribunal, no TRF1, um caso que é curioso, porque foi distribuído por um juiz, que é um excelente juiz lá de Brasília, do Distrito Federal. E ele se declarou incompetente. E nós entramos com um recurso contra a decisão dele. Eu quero. Até o relator falou, ele falou assim, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o juiz se dar por incompetente e a defesa dizer que ele continue no cargo. Porque tem isso também. Você tocou num ponto fundamental, Paulo.
esses casos, e o Moro é talvez o maior representante disso. O rei. Esses casos, o juiz, ele acaba tendo uma participação muito grande. Por isso que é importante a criação do juiz de garantias. Sim. Que o Fux, infelizmente, suspendeu por decreto judicial. Né? Está suspenso. Mas por que é muito importante? Porque o juiz ele acaba se envolvendo de tal forma na fase investigativa, né? Com decreto de prisão, com medidas cautelares, então ele acaba formando um problema que ele mesmo já começa a ficar indignado com o crime. Sim, com a conduta dos investigados. E aí, pegando o caso do Moro especificamente, ele participa até da estratégia de apuração, porra. Participava, né? Exato. O Moro só praticamente participou da criação da força-tarefa. Sim. Né? Então, ali é o extremo, né? Porque hoje nós sabemos, graças a esse Intercept Brasil, mas algo que não era nenhuma novidade para nós, de que ele não era juiz. Nunca foi juiz. Né? Eu fiz audiência com ele. Também fiz. Eu nunca vi um procurador dos bacanões, lá dos importantes, em audiência. Eles não iam. Eles ficavam peregrinando pelo Brasil, fazendo campanha contra a Constituição, contra o Congresso, contra o Supremo, contra os direitos e liberdades individuais. Por quê? Porque eles sabiam que o Moro estava fazendo o serviço deles lá na vara. Não precisava. Então, é muito comum o juiz ele se apaixonar pela acusação nesses casos. Então, muitas vezes, o trabalho do advogado nesses casos é garantir um juiz imparcial, é conseguir a incompetência. Eu vou te falar o seguinte, Paulo, talvez o que eu mais fiz na Lava Jato foi discutir competência. Eu praticamente fiz isso, discutir competência. Para quê? Com isso, o Dallagnol talvez diria, você queria melar as investigações. Não é nada disso. Porque eu não sei como é que o próximo juiz vai julgar. Mas eu tenho certeza. Pode até ser pior, difícil, mas pode até ser pior. Ele vai ser juiz. Exato. Tem julgamento, tem debate. Ele não condenou já o meu cliente. Por que eu vou ficar numa vara que eu sei que o juiz já condenou o meu cliente? Sim. Não é? Então, discutir competência. Primeiro, o caso entra no escritório, eu falo para minha equipe. Eu falo, primeira coisa, competência. Quais são... No que ela se apoia? É delação premiada? Analisa a delação, vê se tem nulidade na delação. Tem interceptação telefônica? Analisa a interceptação. Vamos ver se tem... Você tem que fazer um check-up da prova. Sim. Da legalidade da prova, né? Em primeiro lugar. E depois você precisa entender a prova. E a prova costuma ser muito complexa. Sim, sim. É muita coisa, né? Busca, interceptação, Eu, para te falar a verdade, eu não tenho nenhum grande tesão nessas... Eu gosto muito mais de um caso de júri, gosto muito mais de um caso de processo com inquérito, denúncia, sentença. É o advogado raiz, né? O criminalista raiz. Exato. Eu acho que todo mundo, né? Pode pegar os maiores escritórios, e hoje o teu faz parte desse núcleo, né? Todo mundo tem essa característica, né? A gente vive nesses processos de grandes operações porque tem que trabalhar, né? Mas se simplesmente fosse uma questão de opção, a gente vivia fazendo júri. Nossa vida era fazer júri. Tem muita denúncia inepta também, Paulo, porque como as denúncias são muito grandes, muita gente, eles acabam descrevendo uma conduta e atribuindo a 10, 20 pessoas. Tofik, recentemente nós estamos atuando aqui num caso onde a denúncia tinha 232 páginas e o recebimento da denúncia 300 e tralalá. Você vê? Imagina, ela escreveu um livro no recebimento da denúncia. Né? 300 é uma tese de doutorado, poxa. Né? Uma tese grande. Oi? Uma tese grande de doutorado. Pois é. E aí, a hora que você espreme isso, não tem conteúdo nenhum. É repetição de trechos de interceptação, de trechos de e-mail, que se você tenta contextualizar, e nesse caso específico, nós achamos uma falha gritante. Na degravação que a polícia encaminhou, havia uma inversão de personagens. E quando o A diz de B, ele quer dizer uma coisa. Mas se o B diz de A,
não tem nada com aquilo. E nós pegamos isso porque, ouvindo as gravações telefônicas, o réu falou, peraí, isso não é minha voz, não. Isso é o cara falando comigo, não eu falando com ele. Desvirtuou totalmente. Quer dizer, cabe a nós mostrar esses detalhes, né, que ficam escondidos, soterrados, né? Pois é. E o TRF-4, graças a Deus, entendeu a nossa posição nos habeas corpus, né? E deu certo. A primeira fase, pelo menos, está superada. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Longo caminho. É isso. Vou te falar que, assim, claro que todo caso criminal é um drama, né? Todo caso criminal é grave, todo caso criminal exige de nós, advogados, uma atuação extremamente combativa, né? Intensa. A gente não pode dormir no ponto, exige muitas vezes uma atuação proativa, né? É o uso do habeas corpus. Se você deixar o caso ir andando naturalmente, ele é capaz de chegar no momento em que você já não pode fazer mais nada. O habeas corpus, às vezes, é a medida que você precisa para resolver os problemas logo no começo, porque depois Sim. Você não resolve. Você sabe muito bem disso. Quantas vezes já não te vi impetrando habeas corpus e lá no tribunal, no STJ, combatendo as ilegalidades. Agora, nesses casos de operação, principalmente quando tem medida, agora no crime de corrupção, né? Que virou a grande coqueluche. Né? Uhum. É engraçado que nem o tráfico mais se fala como se fala hoje no crime de corrupção. Né? Então, ele cria o juiz fica de tal forma prevenido, né, em relação ao réu, em relação às defesas, que torna o trabalho do advogado muito grande. E aí você acaba tendo aquilo que os americanos chamam de overcharging, que são, por causa de um único fato, o cara está denunciado por 5 crimes, corrupção, lavagem, organização criminosa, ainda mete uma obstrução de justiça, né? Então, quando na verdade é um único fato, né? É o bis in idem do bis in idem do bis in idem. Concurso material, onde na verdade seria um crime continuado, não é? Um abuso cada vez maior desses institutos do direito penal que vieram para ampliar a incidência do direito penal, para ampliar a tutela penal, né? É o dolo eventual, é a cegueira deliberada, é o domínio do fato, são esses conceitos contrabandeados lá de fora para tentar usá-los aqui e aumentar, na verdade, o poder punitivo do Estado, né? Isso que a gente tem visto, né? Mal aplicados, né? O Roxin, na época do Mensalão, teve que vir a público para dizer que não tinham entendido. Na verdade, acho que não tinham nem lido. Né? Ingenuidade. É verdade. Então, Fique. Vai lá. Não, pode continuar, desculpa. Não, então é isso, né? Você tem um conjunto de fatores que estão presentes sempre nesses casos, de ingredientes muito comuns nesses casos, que realmente tornam a nossa atuação multifacetada. Você precisa estar com um olho no peixe, outro no gato, senão você é engolido pela operação. E é isso aí. É um novo direito penal, né? Ele vai continuar, ele vai. Eu acho que a Lava Jato, algumas ilegalidades já ficaram escancaradas, então acho que o pêndulo da justiça, né, está voltando um pouco para o centro. Acho que ele já teve um pouco mais para lá, né, na época das condições coercitivas, prisão em segunda instância. Bem que agora a prisão em segunda instância vai voltar, né? Numa reprodução daquela PEC do Peluso. Não sei se você... que cria um trânsito em julgado na segunda instância. Porque isso não ofende a Constituição. Pelo menos isso a gente é obrigado a reconhecer. Mas alterar o momento do trânsito em julgado, a prisão em segundo grau não é inconstitucional. Né? Desde que respeitado o duplo grau e tal. Não quer dizer que ela seja boa, que ela seja justa, né, no nosso conceito. Mas essa reforma vai vir. Ela está pronta, é uma questão de tempo. Né? Então, a gente precisa, vamos ter que lidar com tudo isso aí. Então, Fique, para a gente encerrar, nós temos mais 7 minutos.
como que você lida com a imprensa nesses casos? Minha última pergunta aí. É, O assédio por informações, a procura por exclusividade, como que vocês lidam com isso aí? a imprensa é um capítulo importante dessa história, né? Um capítulo à parte. É, a imprensa depende muito do cliente também, né, Paulo? Tem cliente que não quer que você converse com a imprensa, né? Tem cliente que não quer que você apareça batendo no juiz na imprensa, que você critique o Ministério Público na imprensa. E tem cliente que é o contrário, que pede. Então, a nossa postura, ela acaba sendo, e eu respeito muito isso, né? Eu não faço nada que o meu cliente não queira, né? É, agora, a imprensa, ela precisa ser, quando vem no turbilhão, achar que você vai frear o turbilhão ou que você vai conseguir provar a inocência do seu cliente na imprensa é uma ilusão. Eu já vi, quem acredita nessa ilusão vai dar com a cabeça na parede, né? Agora, eu acho que tem algumas coisas interessantes. Eu vou te contar um caos. A gente tem um tempinho, né? Sim. Eu fui advogar em Ribeirão Preto, num caso de júri. Era um caso de repercussão, um caso importante. Conheci o caso lá. Você conheceu o caso. E o caso era antigo já, da década, do começo dos anos 2000 e tal. E aí eu chamei um amigo meu, que é um comunicador, um cara que entende muito de comunicação e lida com a imprensa. Eu falei, olha, eu estou precisando de uma ajuda sua. Ele falou, não, mas eu não lido com esses casos, eu lido com casos empresariais. Aí eu falei, bom, eu vou ter uma reunião com o perito Ricardo Molina, né, amanhã em Campinas. Se você quiser, você vem para ouvir. Ele falou, o Ricardo Molina, e esse meu amigo trabalhou na Veja há muitos anos, foi editor, chefe da Veja. Aí ele falou, bom, agora você me pegou, porque tem uma falha no meu currículo. É não conhecer o Ricardo Molina. Eu quero conhecer o Ricardo Molina. E aí fomos, esse meu amigo se apaixonou pelo caso. E ele disse o seguinte para mim, ele falou, Fábio, o teu caso está na imprensa e a impressão que eles têm do seu caso é muito ruim, né? Se você conseguir tirar o ponto de exclamação do caso e colocar um ponto de interrogação, você já ganhou muita coisa. Colocar uma dúvida, né? E aí fizemos um trabalho. O Ricardo Molina, e aí foi engraçado isso que você falou da exclusiva, porque o Ricardo Molina falou, não, porque eu conheço os caras lá da Globo, da região, eu vou dar uma entrevista para eles, o cara é meu amigo. E aí o cara que estava comigo, ele falou, olha, só tem um cara mais odiado que o cliente do Tofik lá na região, é a Globo. Se você der uma entrevista para a Globo, as outras emissoras vão acabar com você meia hora depois no jornal deles. A única forma de você se sair bem nessa é convocando uma coletiva de imprensa. Então, convoque uma coletiva e apresente para todo mundo. Paulo, foi até hoje a medida de maior sucesso em relação à mídia que eu tive. Porque o júri foi bem sucedido, era um ambiente hostil, era um clima terrível contra o réu, e eram 3 acusações de homicídio, e ele foi absolvido de 2, e mesmo na que ele foi condenado, ele foi condenado com o benefício da violenta emoção. Houve uma manobra da juíza na dosimetria da pena para não dar prescrição, não foi esse caso? Não, o pior é que um dos casos que acabou prescrevendo mesmo lá em plenário. Era uma tentativa. E os jurados reconheceram a violenta emoção em todos. Não, em um deles aplicou a legítima, num consumado, absolvido. Num outro, tentativa com violenta emoção. Esse prescreveu. E ela extinguiu a punibilidade na hora. E um outro, sim, o outro teve uma pena aplicada de 9 muito anos e acima. pouco, e que depois nós reduzimos no STJ. Né? Isso, exatamente. Então, foi um caso muito bem sucedido de imprensa. Mas veja, eu não fui com a intenção de absolver o meu cliente na imprensa. Né? Mas acho que nós conseguimos criar uma pulga atrás da orelha. Já é muito, às vezes. Né? Principalmente em casos de júri. E eu já fiz também, Paulo, uma coisa que é rara eu fazer, mas eu já fiz, que foi divulgar um fato ruim
em relação ao meu cliente na mídia para eu ganhar a narrativa. Porque eu sabia que o fato viria e aí eu Mas aí teve... Ele saiu no Jornal Nacional, mas eu quebrei a narrativa. Tá. Se ele viesse contado 2 semanas depois pelo Ministério Público, meu cliente provavelmente seria preso, porque eles iam trazer o fato como uma coisa horrorosa. Da forma como eu fiz, foi dado como uma coisa menos relevante. Então, essas coisas, às vezes, dá para trabalhar, né? Legal, legal. Tufik, está estourando o nosso tempo, nós temos 3 minutos e o Instagram derruba a gente. Se a gente não fechar, ele derruba. Então, olha, eu acho que pior que a gente foi muito... a gente foi muito além aqui do que eu imaginava. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo tempo, disposição de trocar essas ideias aqui com a gente. Eu deixo esse material sempre salvo no IGTV e aí as pessoas conseguem acessar aí e tal. E, meu irmão, só tenho que te agradecer, cara. Muito obrigado aí pela sua disposição aí, viu? Eu que agradeço, eu sou teu fã há muito tempo. Você é um amigo querido, eu tenho saudades das nossas conversas, da nossa convivência no IBC Crim. Nós tínhamos reuniões semanais, né? Pois semanais. Isso aí foi um tempo muito bacana. Você é sempre um doce, uma pessoa querida por todos, um grande advogado, um grande tribuno. Então eu quero aproveitar aqui para te parabenizar pelo advogado e pelo ser humano que você é. Isso. Eu que agradeço pela amizade, é só isso. Tufik, muito obrigado, viu? Pessoal, amanhã eu vou falar com César Roberto Bittencourt, amanhã à tarde. Eu vou falar de feminicídio, Fábio. Um assunto super bacana. E ele é o Papa. Ele é o cara, ele é o cara. E fala bem pra cacete. Sim, sim, sim. Então, até amanhã para as pessoas que estão nos assistindo aí. Fábio, obrigado, viu? Obrigado, querido. Parabéns. Sucesso. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.